Olá, estamos em Taubaté, cidade do interior do estado de São Paulo. E aqui, nesta casa, nasceu em 18 de abril de 1882 José Bento Monteiro Lobato. Hoje, Museu Monteiro Lobato, também conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com combustíveis? Tem e muito. Além de gênio literário, Monteiro Lobato foi também pioneiro e grande ativista na política de exploração do petróleo no Brasil. Já consagrado, ele foi nomeado Adido Comercial do Brasil nos Estados Unidos em 1927. Lá, ele descobre a independência energética como força motriz da economia. De volta ao Brasil, entusiasmado, afirma que não basta explorar as riquezas, é preciso que o país usufrua delas. Baseado nesse raciocínio e disposto a libertar seu país das amarras da dependência econômica, Lobato empenhará todos os esforços para viabilizar uma estrutura industrial capaz de assegurar o desenvolvimento do Brasil. Fundamentado na existência de petróleo no continente americano, lança-se em busca do ouro negro Brasil afora, falando para plateias lotadas em diversas cidades brasileiras em busca de adeptos para uma causa que abraça com fé quase religiosa. Num auditório abarrotado em Belo Horizonte, ele resume: compreendi ser o petróleo a grande coisa, a coisa máxima para o Brasil. A única força com elementos capazes de arrancar o gigante de seu berço de ufanias. E apelando para a emoção do público, invoca o lema da bandeira dos Inconfidentes. O nosso sonho de hoje é a independência econômica e a nossa divisa. Petroleum concerum tamen. Petróleo ainda que tarde. No início dos anos 30, ele cria a Companhia Petróleos do Brasil e depois a Companhia Nacional de Petróleo e mais tarde a Companhia Mato Grossense de Petróleo. Mais sabão e mais açúcar não influenciam em nada a vida do país. Enriquecerá uns tantos homens apenas. Mas petróleo, petróleo a jorrar de 1.000 poços, gasolina a R$ 200, óleo combustível a R$ 100, influencia e tremendamente, pois equivale à maior revolução econômica e ao começo do Brasil de amanhã. Sadio, forte e poderoso, disse Lobato. Em 1935, em uma viagem de volta do norte do país, fica impressionado com a extrema pobreza e diz: precisamos de riquezas concretas, petróleo e ferro. Conseguindo isso, tudo nos virá natural e logicamente. Ao perceber, através de informações recebidas, que a Standard Oil realizava manobras através de sua filial argentina, pretendendo se apropriar dos melhores lençóis petrolíferos brasileiros, denuncia, em um prefácio no livro A Luta pelo Petróleo, a ineficiência do Serviço Geológico Oficial e acusa o órgão de encampar política de trustes internacionais para o Brasil. Com a implantação do Estado Novo, a situação fica mais complexa para Lobato. Em 1936, publica O Escândalo do Petróleo, onde acusa o governo Vargas de não perfurar e não deixar que perfure, e alerta para a existência de petróleo no solo brasileiro. A partir daí, iniciou uma campanha contra a política do governo. Em uma carta ao presidente Getúlio Vargas, fez severas críticas à política brasileira de minérios. O teor da carta foi tido como subversivo e desrespeitoso. Isso fez com que Monteiro Lobato fosse detido pelo Estado Novo. Foi condenado a 6 meses de prisão e permaneceu encarcerado de março a junho de 1941. Lobato é solto graças à pressão popular, mas é colocado sob censura, sendo proibido de dar entrevistas e escrever sobre sua prisão. Doente, se retira do ativismo e se recolhe. 2 dias antes de morrer, dá uma entrevista ao radialista Murilo Antônio Alves. Ao final da entrevista, Lobato proclama: "O petróleo é nosso". Anos mais tarde, suas ideias inspiram uma grande campanha pela nacionalização do petróleo, que culmina com a criação da Petrobras em 1953. Diante desse legado que reflete até hoje no mercado,
A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, a Fé Combustíveis, decidiu instituir, em homenagem a esse grande brasileiro, a medalha Monteiro Lobato do Mérito do Comércio Brasileiro de Combustíveis, que irá agraciar personalidades que contribuírem para o desenvolvimento deste setor tão importante para a sociedade brasileira. O petróleo é nosso. Frase dita por Monteiro Lobato em sua última entrevista 2 dias antes de falecer, em 4 de julho de 1948.